estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje eu tenho uma felicidade muito grande, uma honra muito grande. E por que tudo isso? Felicidade porque fez direito comigo, meu amigo, desde lá de trás, não vou dizer quantos anos, né, para não depor contra o meu amigo. E também uma honra porque ele é muito preparado, muito competente, muito estudioso, um pesquisador, advogado, mestre em Direito da Saúde e que vem falar de um tema muito importante, que a base é a prevenção, e a prevenção previne o dano, é mais barata e acho que finalmente as pessoas estão descobrindo que é por aí que se começa. O nosso tema, quem vai falar é o nosso convidado, que é o meu querido amigo maravilhoso, Márcio Felipe, que vai falar sobre o que, Márcio? Boa tarde, querido. Boa tarde, José. Um prazer estar aqui. Nossa amizade vem de longe. Bem, verdade. Admiração também, muito grande. É recíproco. O tema é sobre compliance, aplicação do compliance em hospitais privados para prevenção de erro médico e mitigação de danos. Isso aí, esse tema, eu sei que foi a dissertação sua de mestrado, você tem livro publicado também, depois me diga qual é a editora, você vai falar qual é a editora, para o pessoal que assistir quiser comprar também, ir atrás, o nome do livro seu. E depois também vou fazer uma pergunta, eu sei que o teu trabalho é sobre hospital privado, e eu vou te questionar por que que o público não entra aí. Até a gente já imagina, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A palavra é sua, meu amigo. Tudo bem. Bom, o que é compliance? A gente fala muito, mas está lá o jovem pensador. A menina perguntou no outro programa o que era jovem pensador, eu acabei não falando. Mas tudo bem. Por que jovem pensador? O pensador é aquele que cria pensamento próprio, não é aquele que repete o pensamento dos outros. Então, quando eu comecei com essa história de programa de televisão, veio lá atrás com o ensino do direito para a criança, que era justamente para você não consegue fazer o direito prevalecer se você não cria pensamento. Você tem que criar em cima do problema e não repetir o que o outro fala. O progresso, a evolução humana só se faz quando você cria pensamento próprio. Quem cria pensamento próprio é o pensador. E por que jovens pensadores? Porque eu me entendo hoje que o jovem é a grande vítima desse manancial de mentiras, notícias falsas, as chamadas fake news. Ele não tem ainda as referências para saber no que acreditar e ele fica perdido. Então esse programa nasceu com a obrigação, o principal objetivo do programa é trazer informação de qualidade válida para o jovem, dar espaço para ele falar e também trazer pessoas, referências nas suas áreas, nas mais diversas áreas do pensamento humano, para que traga informação de qualidade. E por isso eu fiz a pergunta para o Márcio. Compliance é uma palavra muito usada, uma palavra inglesa, muitas vezes a pessoa usa e não sabe bem o que quer dizer. Então, siglas e nomes que a gente não sabe o que quer dizer, muitos têm vergonha de perguntar. Mas eu não tenho vergonha, não. O que é compliance, meu amigo? Inicialmente, vem do verbo to comply, que seria colocar em conformidade. Só que o compliance ele veio evoluindo nesses últimos anos. Motivo pelo qual eu me interessei em escrever essa obra. Hoje, ele trata muito mais na mudança de cultura, do pensamento da instituição, da empresa. Se parte do compromisso dele ser ético e de ter relações éticas com seus parceiros, com seus colaboradores, com os stakeholders, que são os interessados, e também com os shareholders, que são os acionistas, mas, sobretudo, ele avança. Como tudo avança na sociedade, o compliance ele não se limita mais a estar apenas em conformidade com o arcabouço legal, mas numa mudança de cultura que reflete no comportamento e que, consequentemente, reflete em resultados humanos. Porque o ser humano ele precisa colocar a sua humanidade sempre avançando e se desenvolvendo, para que ele não apenas seja mecânico no realizar de uma tarefa, mas que ele consiga entender que os reflexos daquela tarefa também possam ser benéficos e produtivos no ambiente em que ele está. E, Márcio, você falou compliance, definiu muito bem o que é compliance. Claro que o significado em inglês você vai no dicionário e acha exatamente o que você falou, estar em conformidade, mas é muito mais do que isso. Aí eu te pergunto,
Existe, até inclusive no próprio Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, algumas representações contra advogados. E, inclusive, nós tivemos até uma denúncia recentemente sobre o juiz Sérgio Moro, que era juiz e deixou de ser juiz, e aí foi para o ministério, deixou de ser ministro, e ele foi trabalhar no exterior em compliance, né? Usando até a experiência dele como juiz, para que as empresas atuassem no antes, na mudança de mentalidade, para que elas não fossem punidas. E a essas alturas muitas empresas estavam interessadas nisso, até porque pagaram multas imensas e devolveram dinheiros imensos. Mas eu noto que há uma antipatia, até pelo próprio pessoal do direito, principalmente os próprios advogados que não conhecem bem isso, do advogado que atua em compliance. Você sente isso? É verdade? É mito? O que você acha? Todo departamento de compliance dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, ela não vai atrair tantos olhares benevolentes, porque faz parte do departamento de compliance o canal de denúncia, a apuração e até a punição de condutas, para que todas as condutas apuradas sirvam também de exemplo como não deve ser feito, ou como deve ser ajustado, como deve ser adequado. Então, naturalmente, que dentro de uma coletividade de uma empresa, o programa de compliance não seja tão interessante. Mas isso é bem próprio do ser humano. Quando não desejamos ser corrigidos, qualquer iniciativa de correção de nós mesmos gera geralmente revolta, resignação, incompreensão. Era assim quando nós não usávamos cinto de segurança nos carros e agora temos que usar. É assim. Antigamente não se lavava as mãos para fazer parto, as mulheres morriam. Aquele que iniciou, se não me engano, foi um húngaro há mais de 100 anos, foi criticado pelos seus pares, até que eles perceberam que esse médico tinha menos óbitos do que os outros, que achavam que o jaleco sujo de sangue era sinal de que ele era excelente cirurgião. Numa era como a nossa, de informação instantânea, as modificações humanas também estão sendo apressadas e naturalmente estamos nos tornando cada vez mais incompreensíveis e resignados. Seja dentro de casa, seja no condomínio, seja no local público, nós estamos sempre reclamando de algo. Mas quando entendemos que aquilo que chegou para nos aperfeiçoar, ele gera resultados produtivos, benéficos para a coletividade, partindo de dentro da empresa, como para fora, no caso do meu trabalho no hospital, aí a pessoa começa a entender, isso se chama empatia, humanidade, senso de maturidade moral. Márcio, isso que você está falando é perfeito e pega um pouco algumas entrevistas que eu tenho feito aqui com as pessoas, em que a gente bate muito na tecla da transformação da sociedade, exatamente porque a pessoa entende que aquilo tem que mudar a seu benefício, a benefício de sua família, a benefício da sociedade, a benefício do país. Porque isso aí é como um castelo de cartas. Sim. Né? E, infelizmente, a gente ainda tem, mas parece que isso está mudando, as pessoas que fazem porque vai ter multa, porque o compliance é chato, e aí vamos fazer porque eles estão apertando, enfim. Ou seja, mais ou menos, e você falou em maturidade, eu acho que é bem por aí, a criança que não entende bem, e aí eu vou atender, ou vou mentir para minha mãe ou para o meu pai, porque eles querem que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. E, infelizmente, a gente pega um adulto que tem esse comportamento. E não são poucos. Não. Como trabalhar com isso? E depois você me fala também, porque o teu foco do teu trabalho é muito interessante, porque é para evitar o erro médico. Como é que você chegou nisso e por que principalmente hospitais privados, hospital público? Qual é a dificuldade? Para trabalhar, primeiro, você disse como é que funciona essa mudança. Assim como acontece dentro de casa, os nossos pais são os nossos exemplos. Dentro do compliance, uma das principais ferramentas dos seus pilares é a diretoria, a alta direção. Chama-se tone at the top. O pessoal da compliance, é uma pergunta que faz parte, ele tem que ser independente da empresa, não é isso? Essa independência que causa aquele desconforto que você falou, porque todos terão que reavaliar as suas tarefas e suas execuções, inclusive a alta direção. Mas é uma forma da instituição de saúde, vamos falar do hospital, de dizer, olha, é o seguinte, eu vejo a mim mesmo
eu fiscalizo a mim mesmo e, se possível, eu puno a mim mesmo. Perfeito. Né? Então, a alta direção é a primeira a abraçar o projeto de compliance, para que aquilo funcione no efeito cascata, reverbere para todas as posições da instituição de saúde. E por que a instituição de saúde, no caso privado? Tem que ter um recorte, porque senão o trabalho ficaria enorme. E então, eu optei pelo hospital privado. Eu acho que tanto o público como o privado, ele necessita disso. Tanto é que existem legislações, principalmente no Rio de Janeiro, onde você não consegue contratar com o poder público se você não tiver um setor de compliance. Então, isso eu comento na obra. Então, se possível for, no futuro posso escrever também sobre a parte a parte pública do hospital. Mas foi só uma opção mesmo. Sim. Eu trabalho aqui há 15 anos representando a Sociedade Portuguesa de Beneficência Hospital de Santos, né? Faço parte, integro o escritório Curimão e Simão Advogados Associados, então tenho a oportunidade de ter esse cliente. Então, há 15 anos eu trabalho com isso. Não trabalho na parte de compliance, mas foi justamente percebendo as necessidades, não somente desse hospital, mas de todos os hospitais que eu tive contato ao fazer o estudo para a dissertação, você percebe que o compliance é para ontem. É para ontem. Então, esse foi apenas um recorte, mas vale tanto para o setor público como para o setor privado, porque se é aprimoramento de trabalho, não pode ter nenhum lugar de exceção. Perfeito. E o privado é assim, ele sempre quer ser o melhor porque ele tem dono, e esse dono tem o prejuízo. Você consegue, vamos dizer, fulanizar, né, identificar. O Estado não. Quem é o dono? É o povo. Muito abstrato, né? De quem é o dinheiro? Do povo. Então, não há aquela história da concorrência, eu tenho que ser o melhor. Sim. Não há. Então, eu vejo... A grande dificuldade, eu acho que é essa. Muitas vezes, pelo SUS, por exemplo, você tem excelentes profissionais, né? Inclusive operações muito complexas. As pessoas experientes recomendam que seja pelo SUS, porque a grande experiência que eles têm em quantidade de operações é muito maior do que, às vezes, um hospital privado, né? E... o atendimento de ponta, muitos médicos trabalham para o hospital público e privado também. Só que a gente nota que o Estado, não sei se é porque é muito grande, é mais moroso em adotar essas técnicas mais contemporâneas, vamos dizer assim. E aí, então, acontece tudo o que a gente vê. Mas o que é compliance? Claro que a compliance, né, esse entendimento, ele melhora toda a administração do hospital, inclusive o caso concreto do erro médico. Mas eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, mas nós vamos fazer um rápido intervalo antes, mas ele vai explicar no segundo bloco. O que tem a ver o compliance, que já aprendemos aí, mas não sabíamos muito bem, mas agora nós já sabemos um pouquinho, com o erro médico? Voltamos daqui a pouquinho.
Voltamos e é com você, Márcio. Como é que é essa história? Compliance e erro médico, como é que é isso? Só fazendo uma pequena ligação com o bloco anterior, os principais hospitais privados, principalmente de São Paulo, têm uma ligação com os hospitais públicos porque muitos deles prestam serviço ao SUS. Então, eles precisam também dessa noção de responsabilidade com o serviço público. O recorte do erro médico é o seguinte: não existe nada pior, principalmente na área da saúde, do que você entrar no hospital e ter problemas que não são necessariamente próprios da doença. Gera enormes prejuízos aos hospitais e marca, às vezes, definitivamente, permanentemente, a vida de quem está lá para ser atendido. Então, a minha ideia, quando surgiu isso, foi de que forma o hospital pode impactar a sociedade. Ter uma relação de confiança, ser um símbolo não só de tratamento de saúde, ser um símbolo de consolo quando a pessoa. Porque hoje mesmo, muito se fala de cura, muitas das vezes se fala de erro, mas e aquele paciente que está no seu estado terminal? Qual o tipo de assistência que ele pode ter? Então, a questão do erro médico é o seguinte: não somente em questões financeiras, que aumentaram muito nos anos o número de processos, mas ele fere a imagem do hospital. Ele fere a imagem do profissional. E ele marca principalmente a psique e o corpo do paciente e os seus familiares também. Então a minha ideia é, o hospital ele consegue, através do programa de compliance, não somente gerenciar riscos, que é um dos núcleos do programa de compliance, mas fazer com que a mudança de cultura não somente previna, mas também possa demonstrar para os órgãos que forem justamente questionar se tudo foi feito dentro das possibilidades, através do programa de compliance, se é possível dar uma resposta ao poder público, inclusive ao judiciário, em caso de demanda judicial. Então essa é a ferramenta a ser explorada dentro dessa obra. O erro médico, ele é, nesse caso, a figura principal de observação, de combate, de estudo e de remediação. Inclusive porque eu até estudei uma época sobre erro médico, como você bem disse, o impacto contra o hospital, o profissional, a própria família do paciente, e o paciente às vezes é irremediável. Sim. E às vezes é um problema de comunicação. Sem eu dúvida. me lembro que eu pesquisei o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina na época, e ele disse que o maior problema e que leva ao erro médico é a falha na comunicação. Ou o médico não consegue tirar do paciente as informações que ele precisa, ou o paciente não sabe o que o médico quer e até omite informações que seriam cruciais, porque ele não sabe o que é importante. Sim. Então, dessa dissonância, vamos dizer assim, entre médico e paciente, entre hospital e paciente, é que pode sair um grande erro Sim. médico de proporções assim, de levar à morte do paciente. E eu digo mais, às vezes até coisas prosaicas. Por exemplo, uma pessoa, existe uma diabetes, que é diabetes de sal. Não sei se você sabe disso. Eu não sabia, até que a minha mãe ficou com essa diabetes de sal. Se chama diabetes insípidos, não pode comer sal, porque ela tem o sódio no limite, e se sobe, ela fica... A minha mãe era medicada como se ela tivesse transtorno mental, porque ela tinha alucinações, e era simplesmente sódio alto. Se você olhar no exame de sangue, o limite entre o sódio normal e o sódio alto é minúsculo, é mínimo. Qualquer coisa pode levar até o sódio. E a minha mãe tinha esse problema. De vez em quando ela passava mal, entrava no hospital, tacava um soro nela e ela entrava em coma. Porque o soro tem sal. Então, veja, é uma dificuldade de comunicação, ninguém perguntou. Sim. A gente não sabia que aquilo era importante, porque a gente nem conhecia a doença. E qual a expectativa do paciente? Que assim que ele entra no hospital, ele seja cuidado. Quantas vezes a pessoa às vezes fica numa sala de espera de pronto atendimento, ninguém questiona. Às vezes a pessoa passa mal, isso está nos noticiários. Morre. Às vezes morre dentro do hospital. E quando a pessoa sai do hospital, já está em condições clínicas, vai embora. Então eu escrevi um artigo que fala do compliance, de outra sigla que faz muito sucesso agora, ESG, Sim. relacionada à infecção hospitalar.
entendeu? Como a agenda de 2030 da ONU, das ODSs. Porque elas são interligadas às questões de saúde. Então é necessário. Não adianta você simplesmente achar que foi bem atendido porque a sua doença foi curada. Esse é um grande erro. Você ser atendido exige da pessoa e de todos os envolvidos uma questão de excelência, das minúcias do tratamento humano. Perfeito. Ligando técnica médica, equipamentos adequados e uma política hospitalar, de gestão hospitalar, que una tudo isso. Perfeito. Então, não é, pessoal, eu entrei e fui bem atendido, serviram comida na hora certa. Isso é o mínimo. O que é necessário é ter justamente a sensação de que você foi acolhido. Entendeu? É essa. Se os hospitais, principais hospitais, estamos em Santos, o hospital mais antigo do Brasil está aqui. E eles têm origem religiosa, porque era uma organização de acolhimento. Você nasce e morre no hospital. Você pode nascer e morrer em casa, em outros lugares. Mas geralmente se nasce dentro do hospital, nos partos. E geralmente se morre no hospital. Então, o início e o término da saga humana ocorre dentro das dependências de uma instituição de saúde. Nas horas mais importantes então, da caminhada da pessoa. É necessário um compliance, é necessário um ECG e é necessário uma certificação. É necessária a certificação. A acreditação. O hospital ele tem que trabalhar isso. E os principais hospitais de São Paulo, que estão na mente dos usuários, têm isso. Perfeito. Meu amigo, que pena que nosso programa está no fim, mas nós ainda temos 3 minutinhos. Eu queria que você falasse para mim e para os nossos telespectadores. Você falou sobre ESG, que graças a Deus as empresas estão se preocupando bastante com isso. E impressionante é que o próprio jovem que está entrando nessas empresas, muitos no Brasil já, nos Estados Unidos já há mais tempo, exigem que a empresa tenha um comportamento mais humano, que respeite a dignidade humana. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente só consegue mudar quando a gente realmente exigir. Agora, Márcio, como que a gente pode exigir se a gente não sabe o quê? Você concorda comigo? Porque você é um advogado preparado, trabalha nisso, você sabe. O paciente não sabe, ele só sabe que está com uma dor na barriga. Sim. E não sabe o que é. Ele não acompanha, ele não lê sobre saúde, não tem esse hábito. Ele mal tem tempo de trabalhar, de se enfiar numa condução, enfim. Nem televisão ele tem tempo de assistir porque chega morto do trabalho e cai duro lá. Me diga, o que o paciente, esse que eu estou te falando, que trabalha aí 12 horas por dia e tem um tempinho para comer, um tempinho para tomar banho, como ele pode ajudar nesse processo exigindo o que é seu de direito, às vezes ele nem conhece o direito que ele tem, na maioria das vezes, e também dando a informação adequada para o hospital e para o médico do que seria bom para ele, no sentido de que você falou o programa todo. Uma vida digna, com direitos respeitados e minimizando ao máximo os erros médicos. Como que o paciente ajuda nisso? Ele precisa saber que como as relações ainda entre ele e o hospital são relações de consumo, sempre há primeiro o dever de informação do hospital para com ele. Mas ele também precisa sentir confiança com o hospital. Ele precisa saber quais são os canais de comunicação com o hospital. E se o hospital tiver uma compliance, que são poucos, embora digam que são muitos, tem um canal de denúncia, tem que ter uma comunicação. Mas mais do que isso, os profissionais da ala, os médicos, os chefes de enfermagem, precisam ter a sensibilidade e treinamento, porque o compliance é instauração, implementação do trabalho e treinamento contínuo. Perfeito. Para que as pessoas possam ter ouvidos, para que a pessoa possa perceber. Entendeu? Por quê? Porque quando você tem um paciente, por exemplo, que ele vai para casa, ou vai ter um home care ou não, os familiares fazem parte da terapêutica. Então, o corpo clínico, o corpo de funcionários de hospital precisam também saber abordar o familiar e entender as dificuldades. Né? Às vezes o despreparo, porque às vezes a pessoa não sabe se ela é alérgica a um medicamento, Perfeito. Se ela tem algum outro problema, se ela tem um problema psiquiátrico associado ao problema que ela está tentando curar e cria problemas enquanto está internada, se ela tem uma questão de rejeição à terapêutica, ou seja, o médico determina a prescrição e ela não segue por 1000 questões. Porque antes de falar de doença, a doença está instalada num ser humano. Então é o ser humano que está doente. Então a gente trata o ser humano, não somente a doença. Porque ele vai uma hora morrer, mas ele tem que se sentir humano até chegar a hora dele morrer. E não morrer antes da hora, de preferência, sim, né? preferência. Querido, obrigada. Eu que te agradeço.
você vai voltar muito mais vezes. Pode se Fica à preparar. disposição. Nós vamos montar aqui, eu estou com ideia aqui de montar um podcast Já tá prometendo. para a gente poder conversar mais, aprofundar mais os assuntos, porque são assuntos que dependem da vida e da morte. A pessoa depende, né, de informação, de conhecimento, até para sobreviver e saber comunicar um pedido de socorro. Então, está intimado já. Eu, inclusive, ganhei de presente digitalmente o livro publicado. Não, Fala você está do teu ganhando livro. fisicamente. Olha, está ganhando. Olha, então Trouxe para fala você. um pouquinho, nós temos aí, já está para encerrar, mas está aqui. A editora La Winter, está na Amazon. Está na Amazon, Amazon. Aplicação do compliance em hospitais privados para prevenção de erro médico e mitigação de danos. Então tá aqui, quem se interessar, super recomendo. Esse menino aí é um professor nato, vocês viram pela entrevista, fala numa clareza maravilhosa e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir quando quiser ou rever quando quiser e nosso programa no Jovens Pensadores e também o outro canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde a gente põe algumas notícias que andam por aí vistas à luz do direito, porque tem muita fake news aí que é fingindo que está tudo dentro do direito. Será que é mesmo? Até o próximo programa, se Deus quiser.